Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Já demos início a este tempo de conversão, que é o tempo da Quaresma. Um tempo de nós revisarmos realmente a nossa vida, a nossa caminhada cristã, porque nós precisamos melhorar. Sim ou não? Precisamos melhorar. Que bom que você já é bonzinho, mas você tem que ser melhor. Que bom que você já deu passos, mas é preciso progredir cada vez mais. E é por isso que a igreja, todo ano, e ela vai continuar insistindo até a gente se converter, vai insistir com a Quaresma, para nós nos retirarmos. 40 dias de retiro, de um grande retiro espiritual. E entre mesmo neste retiro espiritual, na quarta-feira de cinzas, nós já havíamos escutado o Senhor dando o tom para nós vivermos este retiro espiritual, através das práticas penitenciais. A oração, a esmola, o jejum. E a liturgia de hoje fala a respeito do jejum. O coração da liturgia de hoje é o jejum. Ainda mais hoje, não é? Sexta-feira. Toda sexta-feira é um dia penitencial. Toda sexta-feira precisamos fazer algum tipo de abstinência, fazer um jejum, obedecendo o que a Santa Mãe Igreja nos pede. O jejum, o coração da liturgia de hoje, uma prática penitencial, como já mencionei, assim como é a oração, assim como é a esmola. Ela deve ser vivida todas as sextas-feiras do ano e na Quaresma. De maneira prática, o que é o jejum? O que ensina a igreja a respeito do jejum? É tirar uma refeição completa. Tirar o almoço, ou tirar o jantar, tirar. Mas é só tirar? Não. Tem que também acrescentar. Porque senão vira só uma dieta, né? Deixei de comer. E não é uma dieta. Não é para você passar fome. Jesus já dizia, né? Na quarta-feira de cinza, na liturgia, não é para ficar com um semblante triste, né? Está jejuando para receber a recompensa. Passa o perfume na cabeça, né? Dá um sorriso. Não é para transparecer que está fazendo o jejum. É a igreja que nos orienta, Jesus que nos orienta. Maiores de 18 anos devem fazer o jejum até os 59 anos. E antes disso e depois disso, a igreja orienta a realizar o jejum. Aqueles que têm menos de 18 ou têm mais de 60 ou mais, podem fazer o jejum, não podem?
Podemos? Podem fazer. Quem é doente também pode fazer algum tipo de jejum, algum tipo de abstinência. E é claro, meus irmãos, que no jejum, na oração, na esmola, não é uma prática por uma prática, mas deve ser dado ali um sentido espiritual àquela prática. O jejum, para além de deixar de comer, já dizia, não é para passar fome, mas trata-se da educação de um instinto nosso. Educar o nosso instinto de comer, que é um instinto natural, né? É necessário comer, nós precisamos comer, precisamos nos alimentar. Mas o jejum nos educa a ter domínio sobre as nossas tendências pecaminosas. Porque comer demais faz mal. Comer demais é um pecado. Comer demais é gula. Não faça a dieta da lua. Só não como a lua, o restante. Não somos chamados a fazer este tipo de dieta ou este tipo de jejum. Comer o necessário. Comer é bom? Claro que é, mas comer o necessário. É um pecado a gula, é um pecado capital. E para facilitar, meus irmãos, a vivência do jejum, vamos dar um sentido para o jejum. Então não é para emagrecer, não é para fazer dieta. Para que serve o jejum? Já dizia, não é? Para educar os nossos instintos. Conseguimos viver sem aquele determinado alimento. Jejum, vou jejuar. Consigo ter domínio sobre a minha carne a respeito daquele alimento, daquela bebida, daquele vício. O jejum nos educa com relação aos nossos vícios. E o sentido espiritual, eu consigo viver sem este alimento, sem aquele alimento, mas eu não consigo viver sem o alimento que é Deus. O que é necessário realmente na nossa vida? Deus. O jejum nos educa para o verdadeiro valor, o verdadeiro alimento, que é Deus na nossa vida. Só Deus basta. Só Deus basta. Um outro sentido que nós podemos dar também ao jejum, meus irmãos, deixar de comer, também controlar a nossa boca, controlar a nossa língua. Eu espero que ninguém aqui precise de 2 caixões quando for enterrar. Já entendeu, né? Isso mesmo. Que ninguém de nós, nenhum de nós, precise de 2 caixões, né? Um para a língua e um para o corpo. Não comer demais, não falar demais, não beber demais, não tagarelar. Quantos amigos perdemos por causa da língua, porque falamos demais? Quantos casamentos acabaram porque houve uma fala excessiva? Faltaram os gestos de caridade, sobraram as palavras agressivas. Amizades, casamentos foram destruídos. Eita, instrumento difícil de controlar, né? A língua. Jejum é uma prática penitencial deste tempo quaresmal para educar a nossa língua, para educar o nosso falar. Comer menos, partilhar mais os bens materiais, os bens espirituais. Já que vai falar, fala das coisas do alto, fala para edificar o irmão,
façamos o propósito de um jejum de não falar mal dos outros. Que tal? E se falar, paga 10 Ave-Marias. Que tal? Vai viver o dia inteiro rezando, né? As Ave-Marias. Controlar a nossa língua. E se for falar, fale bem. Não fale mal do seu irmão, da sua irmã. É preciso fazer um contrato com a língua de não falar quando o coração estiver agitado. São Francisco de Sales ensina. Está agitado? Shhh, quieto. Acalma o coração. Vai rezar. Vai pedir a luz do Espírito Santo. Quieta. Depois que desagitar, pense, raciocine. Vale a pena mesmo falar? Nem vale a pena falar. Ou vale a pena falar a verdade com caridade, com misericórdia. Mas qual é o jejum que agrada a Deus? Nós escutamos na primeira leitura. O jejum que agrada a Deus, Isaías respondeu: realizar obras de misericórdia, dar de comer a quem tem fome, repartir o pão. É a campanha da fraternidade deste ano de 2023, fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. E dar de comer, repartir o pão material, sim. E que beleza quando nós olhamos para a nossa igreja, meus irmãos, e olhamos tantas obras que dão de comer. Meu Deus, eu fico pensando nos vicentinos. Que obra de Deus, que obra de misericórdia que reparte o pão com os famintos. E tantas obras de Deus, de consolação, de orientação. Realizar obras de misericórdia, dar de comer materialmente, mas também espiritualmente. Em resumo, o que Isaías quis dizer? Qual é o jejum verdadeiro? Deixar de praticar o mal, mas acrescentar, e praticar o bem. É este o jejum que agrada a Deus. Façamos, meus irmãos, um bom exame de consciência e façamos este bom propósito, este bom jejum, este excelente jejum, deixar de praticar o mal, praticar o bem. Amar a Deus, amar o irmão, repartir os bens com o irmão. Que o jejum, meus irmãos, nos eduque realmente, eduque os nossos instintos pecaminosos, que nosso jejum nos faça generosos em amar a Deus, em amar e partilhar os nossos bens com o nosso semelhante. O jejum verdadeiro é o que domina os nossos instintos, é o que nos leva à conversão e nos leva a amar a Deus. O jejum verdadeiro nos faz partilhar os nossos bens com os mais necessitados. Que o Senhor nos ajude a praticar o verdadeiro jejum, que é amá-lo, que é uma conversão profunda de coração, mas que é também ser desapegado das coisas deste mundo para partilhar com os que mais necessitam. Dai-lhes vós mesmos de comer. Inclina um pouquinho a sua cabeça, te convido, faça a sua oração, a sua reflexão e faça o compromisso de viver o jejum verdadeiro, o jejum que agrada a Deus.